Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é a marca da besta. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais, queremos lhe presentear com este brinde especial, a revista A Marca da Besta. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link marca.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. O nosso estudo de hoje é muito importante. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje falamos do assunto importante e intenso chamado a marca da besta. Ao ouvirem isso, as pessoas imediatamente já imaginam um monte de coisas diferentes. O que é isso? Seria um chip de computador? Seria um 666 tatuado na testa? Ou um super cartão de crédito especial que você carrega na bolsa ou carteira? O que é essa marca? Seria algo físico? Ou seria talvez espiritual? Bom, vamos falar sobre isso hoje. Primeira pergunta. Quem será protegido durante as 7 últimas pragas? Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 7. Diz ali: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse grupo protegido também receberá uma marca na testa. Talvez você não tenha percebido antes, mas quantas pessoas são marcadas em Apocalipse? Todo mundo. A Bíblia nos diz de um grupo que tem a marca da besta e o outro tem o selo de Deus, assim como o nome do Pai em sua testa. Já em Apocalipse 17, que diz que a prostituta também tem o nome em sua testa. Como Golias foi derrotado? Uma pedra? Aonde? Na testa. Na palavra de Deus, Cristo é a rocha. A palavra de Deus, 10 mandamentos escritos na pedra, o que irrita o diabo. E no deserto, Jesus lutou contra ele dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo caiu com o rosto em terra. Até mesmo a história de Golias é um símbolo disso. Muito bem. O que é o selo que os justos têm na testa? Está em Isaías 8,16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então a lei de Deus é a nova aliança. Ele escreverá a sua lei em nossos corações. Quando você diz coração, biblicamente não aponta para cá. Coração na Bíblia, você aponta para cá, como um homem pensa em seu coração. Então a lei de Deus está na testa, nos pensamentos, e nas mãos, nas ações. E os servos de Deus obedecem à lei dele. Já os que têm a marca da besta têm o espírito de quem? Do diabo? Todo aquele que tem o selo de Deus tem o espírito de quem? De Deus. Já sabemos disso. E mostramos lá em Efésios que somos selados com o Espírito de Deus. Mas há algo mais profundo na lei de Deus que revela o selo de Deus. Agora vamos relembrar. O que contém um selo bíblico? Basicamente é como um selo oficial. Tem 3 componentes. Ele tem o nome do indivíduo, tem o seu cargo, o seu título oficial, que lhe dá autoridade, e o seu território, aonde a autoridade do indivíduo deve ser respeitada. Você pode encontrar o selo de Deus no meio da lei de Deus, no mandamento mais longo dela. Aquele que começa com a palavra lembra-te. E é o único mandamento que menciona a palavra santo. É o mandamento do sábado. Ele fala sobre o nosso tempo, sobre dar a nossa adoração a Deus. Ele marcou um encontro conosco, e isso é importante para ele e para nós. E nós obedecemos porque queremos nutrir um relacionamento com ele. Então, qual dos 10 mandamentos possui esses 3 componentes de um selo? O 4º mandamento. Vamos dar uma olhada em Êxodo 20. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ora, existe alguma coisa que não esteja incluída nos céus e na terra? Não, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é Jeová, Criador, o sustentador
dos céus e da terra. O selo de Deus está no meio da lei de Deus, que deve estar em nossos corações e mentes. Muito bem, eu vou facilitar esse estudo para você. É simples. A quem você obedece? Romanos 6 diz: você é servo daquele a quem você obedece. As pessoas ficam tentando analisar, decifrar o código da marca da besta, mas não é complicado. É a quem você adora. Como os primeiros protestantes identificaram a besta? Vamos analisar a história da igreja. O que distingue os protestantes dos católicos? Ora, os protestantes protestaram. Há pouco tempo, passamos o aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero pregou as suas teses na porta da igreja de Wittenberg. E uma das coisas que a maioria dos protestantes tinha em comum era que todos eles concordaram unanimemente sobre quem era o poder do anticristo, de Daniel 7, 2 Tessalonicenses e Apocalipse 13. Eu vou ler algumas citações para vocês, então aperte o cinto de segurança, vamos lá. Aliás, antes disso, quero deixar claro que há muitas pessoas boas e amáveis em todas as igrejas. Não estamos falando de indivíduos, mas de cargos oficiais que algumas pessoas ocupam. E como elas interpretam o lugar de Deus nas Escrituras e na salvação. É apenas um estudo analítico, mas veja o que algumas pessoas escreveram. John Wycliffe. Ele foi chamado de a estrela da reforma, a estrela da manhã. Foi ele quem primeiro traduziu a Bíblia para o inglês, e eu vi a Bíblia dele na Inglaterra. Supomos que o anticristo, o chefe de todos esses homens maléficos, é o Papa de Roma. Mas qual era a igreja dele? A católica. Ele era um estudioso católico, dizendo que o anticristo é o Papa. Outro protestante, John Huss. O Papa é o verdadeiro anticristo, sobre quem está escrito que ele se assenta no templo de Deus, entre o povo onde Cristo é adorado. Martinho Lutero. O ensinamento da supremacia do Papa mostra com veemência que o Papa é o próprio anticristo. Eles foram bem diretos. Que se exaltou acima de Cristo e se opôs a ele. Agora temos Calvino. Daniel e Paulo tinham previsto que o anticristo se sentaria no meio de Deus. Nós afirmamos que ele é o Papa. Então, se você tem raízes batistas ou ensinamentos calvinistas, era nisso que ele acreditava, assim como Lutero. Muito bem, John Knox, presbiteriano. Sim, não temos dúvidas de que o reino do Papa é o reino e o poder do anticristo. Roger Williams. Aqui na América, o governo é separado da igreja, em grande parte devido a Roger Williams. Ele tinha uma compreensão muito boa do assunto. Ele disse que os 10 mandamentos estão em 2 tábuas de pedra. Uma é de natureza civil e a outra de natureza espiritual. Os 4 primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus. Assim, nenhum governo deveria forçar os 4 primeiros mandamentos. Não cabe ao governo te dizer o que Deus deseja ou o que não deseja, ou como adorá-lo. Mas nenhum governo pode negligenciar os últimos 6 mandamentos. Respeito à propriedade, casamento, respeito aos pais. A abordagem dele era muito equilibrada. Veja só o que ele disse. O falso vigário de Cristo na terra, que se assenta como Deus sobre o templo de Deus, exaltando-se não apenas acima de tudo o que é chamado de Deus, mas também acima das almas e consciências de todos os seus vassalos, sim, acima do Espírito de Cristo. John Wesley. É ele que se exalta acima de tudo o que é chamado Deus ou que é adorado, reivindicando o poder supremo e a honra suprema, reivindicando as prerrogativas que pertencem somente a Deus. Leia a Confissão de Westminster. Muitos protestantes concordam com isso. Lá está escrito: não há outro chefe da igreja além do Senhor Jesus Cristo. Nem o Papa de Roma pode, em qualquer sentido, ser o chefe da mesma, mas é o anticristo. Uau! Veja, isso daí é história. Todos deveriam saber que era nisso que eles criam. O homem do pecado e filho da perdição que se exalta a si mesmo na igreja contra Cristo e tudo que é chamado Deus. E agora o livro Todos os Caminhos Levam a Deus. Uma grande nuvem de testemunhas. Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Cranmer, Bunyan. John Bunyan foi o famoso autor do livro O Peregrino. O autor deste famosíssimo livro também cria assim. Quem mais? Os tradutores da Bíblia King James. Todos acreditavam assim.
Quem mais? Os homens que publicaram as Confissões de Fé de Westminster e Batista. Sir Isaac Newton. Você sabia que ele era um grande estudioso da Bíblia? John Wesley. Whitefield. Jonathan Edwards. Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores. O bispo J.C. Rye e o Dr. Martin Lloyd Jones. Esses homens, entre outros, todos viam o cargo do papado como o anticristo. Eles diziam que é impossível que quem estude a Bíblia não entenda assim. Hoje, porém, não é politicamente correto dizer isso. Ainda mais porque o Papa de hoje é simpático. Ele parece um homem tão humilde. O Papa Francisco adotou uma posição de homem humilde, longe das riquezas dos papas anteriores, pede desculpa pelo passado. Então hoje é problemático você afirmar uma coisa dessas, mas no passado todos acreditavam nisso por quase 500 anos. Mas já faz uns 50 anos que ninguém fala disso. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite seu brinde gratuito. A revista A Marca da Besta. Você só tem que acessar o link marca.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Qual é o número misterioso que identifica a besta? Bem, todos vocês sabem. 666. Veja a placa do carro de um policial da Flórida. 666. Será que é ele? O que vocês acham, hein? Todo mundo ri. Todo mundo sabe que há algo de especial nesse número. Certa vez eu estava pagando uma compra em uma loja. Eu ia pagar com as minhas moedas. Só que o valor da minha compra deu $6,66. Aí a caixa disse, olha, 666. E eu disse, olha, é mesmo? Você sabe o que significa? Não, mas é ruim. É tudo que eu sei. Então veja, ninguém sabe o que significa. Tudo que sabem é que é um número especial. Quando lemos o documento Prompta Biblioteca, de acordo com a Enciclopédia Católica de 1903, e é uma verdadeira enciclopédia de conhecimento religioso, e sempre permanecerá uma preciosa mina de informações, este livro é citado frequentemente como fonte católica autorizada. Veja o que diz lá. Sob o título Papa, Vicarius Filii Dei aparece como um título para o Papa. Esse é um dos títulos oficiais do Papa. Agora veja o que diz essa revista católica. As letras na coroa do Papa são estas. Vicarius Filii Dei, que em latim significa vigário do Filho de Deus, que significa representante do Filho de Deus. Mas isso não é bíblico. Quando você soma estas palavras... Aliás, quem aqui se lembra dos algarismos romanos? A letra V é 5. E ainda hoje não é incomum encontrar a letra V simbolizando 5. As letras tinham valor numérico, nem todas, mas algumas tinham valor. Quando somamos as letras deste título oficial do Papa, encontramos o seguinte: Vicarius soma 112, Filii soma 53 e Dei soma 501. Ao somarmos tudo, o resultado é 666. E veja, na tiara do sumo sacerdote, tinha um dizer. Estava escrito Santidade ao Senhor. Lembre que a palavra santo está no mandamento do sábado. Santo é o selo de Deus, o Espírito Santo. Acima de Jesus na cruz estava escrito Rei dos Judeus. E o Papa costumava utilizar uma coroa que dizia Vicario Filii Dei, sou o representante de Deus. Agora eu quero deixar isso bem claro, para ser justo. Veja as tiaras utilizadas pelo Papa Bento XVI. Ele quase nunca parecia com a mesma coroa. Ele era mais extravagante que o Papa Francisco.
Agora note a terceira coroa que ele está usando ali à direita. A maioria das coroas papais costumava ter 3 coroas, porque ele acredita ser o rei do céu, da terra e do purgatório. A tríplice coroa era algo que somente o Papa tinha permissão para utilizar. Algumas dessas coroas antigas tinham uma placa com o título oficial dele. Mas se você ainda não acredita, talvez acredite no livro de João Paulo II, chamado No Limiar da Esperança. O líder da Igreja Católica é definido pela fé como o vigário de Jesus Cristo, e é aceito como tal pelos crentes. O Papa é considerado o homem na terra que representa o Filho de Deus, que ocupa o lugar da segunda pessoa do Deus onipotente da Trindade. Ocupa o lugar. Ele diz ser o vicário do Filho de Deus. Este é o significado de Vicarius Filii Dei. Qual é a marca da autoridade da besta? Agora falaremos mais sobre a marca. Aprendemos sobre o selo de Deus, que está na lei, também é o Espírito Santo, e o sábado representa isso. Agora veja um trecho do Catecismo Católico. O Catecismo usa método de perguntas e respostas. Isso foi escrito pela Igreja Católica para o ensino. Pergunta: qual dia é o dia de descanso? Resposta: o sábado é o dia de descanso. O que nos leva à próxima pergunta. Por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Essa mudança não foi feita por Jesus ou pelos apóstolos. Ela aconteceu centenas de anos depois. Parte da razão foi porque quando os romanos começaram a lutar contra os judeus e destruíram a cidade, os judeus acabaram caindo em desgraça com Roma. E esta começou a associar o cristianismo ao judaísmo. Só que os cristãos queriam distanciar-se dos judeus, para seguirem o exemplo da conversão de Constantino. E disseram, por que a gente não guarda o dia dos pagãos, o primeiro dia da semana? Porque Roma adorava o sol. E este também era o dia da ressurreição. O problema é que não há nada na Bíblia que corrobore isso. A guarda do domingo era uma lei dos homens. Jesus disse, por que guardam as tradições dos homens, deixando de lado os mandamentos de Deus? Hoje, Deus está chamando as pessoas de volta à sua palavra, não apenas com relação ao sábado, mas em todas as áreas. Deixa eu terminar essa citação. Vamos lá. Pergunta primeiro. Você tem alguma outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir festivais de preceito? E a resposta é sim. Se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito aquilo em que todos os religiosos modernos concordam com ela. Muitos, mas não todos. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o 7º dia. Uma mudança, ou seja, mudar do sábado para o domingo, uma mudança para a qual não há autoridade bíblica. Isso está bem lá no Catecismo Católico. Eles mesmos admitem que isso não é baseado na Bíblia, e sim na autoridade deles. E eles afirmam que aquilo que o Papa diz é mais valioso do que o que Jesus disse. Mesmo aquilo que Deus escreveu em pedra no monte. Eu discordo. Isso é um problema. A questão é quem você adora? Quem obedece? A marca da besta ou o selo de Deus são marcas visíveis. Acho que já deixamos isso bem claro. O que significa estar na mão? Ações, na cabeça, pensamentos. Veja o que diz Hebreus 10:16. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Continua dizendo em Eclesiastes 9, verso 10, tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Mão é símbolo de ação. E também lemos em Isaías 59:6, as obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. A palavra violência na sua mão representa ações. Então, quando alguém recebe a marca da besta em sua testa, está falando de adoração. Ainda que sejam sinceros, estarão adorando as leis da besta ao invés das leis de Deus. E outros nem concordarão com isso, ainda assim obedecerão. Não está na mente, mas está na ação deles. Muito bem. A besta tem uma marca que representa seu poder e autoridade. Deus também tem um símbolo do seu poder? É claro que ele tem. Veja Ezequiel 20:12.
Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, versículo 20, é um verso bem parecido. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É um sinal. Algo diferente no mandamento do sábado. Deus disse isso. É um símbolo de quem você adora. É mais fácil dar a alguém o seu dinheiro do que dar a ela o seu tempo. Você realmente adora Deus? Ele não quer uma doação, ele quer a sua vida. Tempo é a substância da qual a vida é feita. Não existe relacionamento sem tempo de qualidade. Ok? Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ainda precisamos do sábado como prova de que ele pode criar e recriar? Ainda precisamos de santificação? O sábado é um sinal de santificação. Afinal, se Deus pode santificar um dia, ele pode nos santificar. O que o poder do anticristo tentou mudar? Daniel 7, 25. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Há apenas um mandamento que trata do tempo e de lei. Nós já falamos sobre isso outro dia. O Papa tem o poder de mudar os tempos, revogar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Eu discordo disso. E aqui eles admitem abertamente. É claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi obra sua, e essa obra é a marca. Essa é uma carta de 28 de outubro de 1895, que auxiliava o cardeal Gibbons. Eles admitem que mudaram o sábado. Continuando, essa obra é a marca de seu poder e autoridade eclesiásticos em questões religiosas. Ali à direita há uma foto dos 10 mandamentos que tirei em frente a uma igreja católica. Veja que o segundo mandamento foi apagado, e dividiram o 10º mandamento em 2, para continuarem com 10 mandamentos. E o do sábado virou o terceiro. O dia sagrado, o sábado, foi alterado de sábado para domingo, não por qualquer orientação registrada nas Escrituras, mas pelo senso de poder da igreja. Agora veja isso. As pessoas que acreditam que as Escrituras devem ser a única autoridade devem, logicamente, tornar-se adventistas do sétimo dia e santificar o sábado. Isso foi retirado de um jornal católico de 1995. E sabe, eles estão certos. São eles dizendo. E é verdade, se você quer seguir a Bíblia, deveria se tornar um adventista do sétimo dia. Aqui eles estão zombando das igrejas que não seguem os 10 mandamentos, mas sim uma tradição. Pedro e os apóstolos disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tudo isso tem a ver com quem é o seu Deus. Você é servo de quem obedece. A grande questão dos últimos dias será quem você adora, a besta ou Jeová. A Bíblia é bem clara quando ele especificou quem devemos adorar. E ele ilustra isso nos 10 mandamentos. Quando você decide aceitar Jesus e segui-lo plenamente, o que acontece? Cristo disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor quer que tenhamos descanso. Quem vai aproveitar o descanso no céu? Lemos isso em Apocalipse 15. Gostamos de começar e terminar com o livro de Apocalipse. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número de seu nome, que se achavam de pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Eles estarão lá no céu, redimidos, salvos, aproveitando o descanso da paz, porque aceitaram a verdade, têm o selo de Deus e se afastaram da marca da besta. Quando você se posiciona pela verdade, certamente vai passar por dificuldades. Jesus nunca disse que segui-lo seria fácil. Se você me ama, disse ele, precisa tomar sua cruz e me seguir. E na verdade, esse é o único jeito de obter descanso. Se você tentar salvar a sua vida, vivendo para si, vai perdê-la. Mas se quiser encontrar a vida, precisa dizer não a si e sim a Jesus. E então você terá vida abundante. Ele disse, eu vim para dar-lhes vida em abundância. Então, quando você aprende coisas como esta, sobre a marca da besta e sobre o sábado, isso te incomoda? Bem, talvez um pouco, mas por que Deus quer que você saiba disso? Porque o sábado é uma bênção. Deus quer te abençoar. Alguns de vocês nunca experimentaram essa bênção.
Eu conheço gente que eu sei que está assistindo agora, que já ouviu isso há anos. Sabem que é verdade, sabem que está na Bíblia, mas me dizem, pastor, se eu fizer isso, vou ser expulso da minha igreja. Se eu começar a guardar o sábado, a minha família vai passar a me odiar. Conheço pessoas que aceitaram a verdade do sábado e foram expulsas da família. Ou vou perder meu emprego. Os 3 amigos de Daniel estavam dispostos a perder a própria vida. Jesus não aceita um amor dividido. Se você vai me amar, disse ele, deve me amar mais. Mais do que pai, marido, esposa, casas, terra, tudo. Ele deve ter o primeiro lugar em sua vida. E quando você o coloca em primeiro, ele te dá todo o resto. Ele disse, todo homem que perder pai, mãe, marido, esposa, casas, terra, por minha causa, receberá 100 vezes mais nesta vida. Você será perseguido, mas receberá 100 vezes mais. E ainda vida eterna no futuro. Sim, haverá provações e cruzes. A vida é dura, mas é ainda mais duro se perder. É muito mais duro não ter Deus caminhando contigo o tempo todo. Não ter paz com relação ao futuro. Então, veja só, não se trata apenas de um mandamento, mas sim do coração. Entregue o coração a Deus. Diga, Senhor, quero pô-lo em primeiro em minha vida. Estou disposto a te entregar tudo. Jesus não aceita apenas metade. Ele não aceita metade você, metade o mundo. Ou você está comigo ou não está. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista A Marca da Besta. Você só tem que acessar o link marca.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse fco.amazingfactsbrasil.com.br. As árvores são lindas, e não é incrível que tudo o que é preciso para fazer uma árvore se encontra dentro de uma pequenina semente? E sabe o que é mais incrível? Dentro deste pequeno código QR tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Trata-se da árvore de links da Amazing Facts Brasil. Nosso site, nossa livraria, plano de leitura da Bíblia, nosso YouTube, Facebook, Instagram, Centro de Evangelismo e muito mais. Agora você está conectado. Faça a leitura deste pequeno código QR e veja sua vida espiritual começar a crescer hoje mesmo. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.